Os resultados da pesquisa mais recente demonstram que nós estamos vivendo em um mundo holográfico. Isso significa que a realidade que parece ser concreta e física pode ser fractal holográfica. A consciência e a inteligência estariam presentes na matéria, na energia, no espaço, no tempo e no tecido de todo o universo, e a nossa mente seria um subsistema de um holograma universal, acessando e interpretando esse universo holográfico. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. Uma variedade de modelos científicos vem tentando explicar a natureza da nossa realidade. E uma das considerações mais espetaculares é o modelo de um universo holográfico. A holografia é uma abreviação para a interferência da onda, a linguagem de fase, amplitude e frequência. Padrões de interferência são padrões cruzados que ocorrem quando duas ondas ou mais ondas se cruzam, e é isso que gera uma imagem holográfica. As ondas têm uma capacidade de armazenamento virtualmente infinita, muito mais do que os 280 quintilhões de bits de informação que constituem supostamente a memória humana média durante uma vida. Os padrões de interferência holográfica na luz demonstram que o universo deve ser holográfico, caso contrário, não poderíamos fazer algo tão fundamental acontecer que estivesse fora da natureza real do próprio cosmos. Os fractais são holográficos e eles exibem um padrão de repetição que é visto em todas as escalas na natureza. Os fractais levaram os cientistas a concluir que as coisas que parecem caóticas são, na verdade, organizadas, ou seja, os fenômenos altamente complexos têm uma ordem oculta. Os princípios do misticismo oriental se assemelham com as novas teorias da física de que o universo é um todo interconectado, no qual nenhuma parte é mais fundamental que a outra, de modo que as propriedades de qualquer parte são determinadas pelas de todas as outras. Essa visão de corporificação mútua parece ser uma característica da experiência mística da natureza. O filósofo, yogi e poeta indiano Sri Aurobindo afirmava que nada no sentido supramental é realmente finito, mas fundamenta-se num sentimento de tudo em cada um e de cada um em todos. O físico David Bohm descobriu que as interconexões do todo não têm nada a ver com a localidade no espaço e no tempo, mas que elas exibem uma qualidade inteiramente diferente, a de envolvimento, ou seja, a da não localidade, que significa uma comunicação instantânea à distância. Em seus experimentos, Bohm pôde verificar que oceanos inteiros de partículas se comportavam como se soubesse o que trilhões de outras partículas incontáveis estavam fazendo. O comportamento das partes era, na verdade, organizado pelo todo, e Bohm sugeriu que a totalidade é, de certa forma, a realidade mais primária e chamou seu campo de potencial quântico,
uma realidade superior que projeta a mente e a matéria. O potencial quântico permeia todo o espaço, não diminui com a distância e assim, todas as partículas estão interconectadas não localmente. Essa ordem de existência mais profunda dá origem a todos os objetos e aparências do nosso mundo físico, da mesma forma que um pedaço de filme holográfico dá origem a um holograma. Nesse conceito, o universo tem 3 reinos ou níveis da realidade: a ordem implícita, a ordem explícita e uma ordem super implícita, que é uma dimensão ainda mais sutil da organização do universo. A ordem super implícita é um campo de superinformação quântica que organiza a ordem implícita em estruturas ondulatórias múltiplas que se desdobram na ordem explícita. Esse campo auto-organizador quântico holográfico é autorreferencial e inteligente, no mesmo sentido em que sempre dizemos que uma molécula de DNA é inteligente. Ele se cria e recria como um meio holográfico distribuído e experimenta continuamente novas possibilidades holográficas em um ciclo eterno e sempre novo de desdobramento e envolvimento. Como qualquer partícula elementar se une a todo o cosmos por meio de um potencial quântico não local, a informação passa então a ser entendida como o processo fundamental da natureza, um princípio unificador capaz de conectar a consciência a todo o universo e a totalidade do espaço e do tempo, apontando para um universo inteligente que funciona como uma mente. Uma realidade baseada em informação significa uma realidade computada, e uma realidade computada é chamada popularmente de simulação ou realidade virtual. A fonte de uma realidade virtual existe fora dessa realidade virtual. Em outras palavras, a visão de dentro de uma boa realidade virtual parece física do ponto de vista do avatar, porque ela é calculada de acordo com um conjunto de regras consistentes, e essas regras definem o que significa ser algo físico. Cientistas postulam que todas as informações sobre os objetos físicos estão contidas nas flutuações quânticas do campo de ponto zero, que é um estado de memória massivo. Esse é outro nome para o holograma quântico, que é o mecanismo interno de armazenamento e recuperação de informações da natureza e que está em uso desde o início dos tempos. Os hologramas possuem uma capacidade enorme de armazenamento de informações e um filme de 2,5 centímetros pode armazenar a quantidade de informações contidas em 50 bíblias. As emissões quânticas de qualquer entidade material carregam uma riqueza de informações, incluindo toda a história espaço-temporal de um organismo, e esses processos fazem uso de um mecanismo holográfico para o armazenamento e processamento de informações. As informações holográficas contidas no campo de ponto zero podem ressoar com qualquer cérebro sintonizado através do emaranhamento quântico. O cientista Jacobo Greenberg afirma que o ser humano interage com uma matriz ou campo informacional que engloba e envolve tudo e que contém todas as informações em cada uma das suas porções. Nessa matriz holográfica não há objetos separados uns dos outros, mas sim um campo informacional extraordinário de complexidade enorme. Segundo Greenberg, a realidade não é material nem espiritual, mas é um nível de consciência e somente esse nível é real.
Ele sugere que a partir do processo que o cérebro humano realiza para decodificar a realidade perceptiva, é possível ter controle sobre o universo em que vivemos. Se uma pessoa possui um campo neuronal de alta sinergia, ou seja, um cérebro em que as ligações de coerência são maiores, ela terá a capacidade de modificar o holograma à vontade, conseguindo assim feitos que desafiam as leis até agora conhecidas da física. Se tudo está conectado a partir da interação energética de átomos e pensamentos, então existe a possibilidade de habitarmos um plano que não é a realidade total, ou seja, em uma matriz na qual fomos lançados com um cérebro capaz de entender a operação das suas leis físicas, mas não a sua origem. A interconectividade entre o cérebro e o cosmos é uma conexão holística não local quase instantânea, e essa interconectividade universal poderia nos permitir acessar todas as informações codificadas nos padrões de interferência das ondas existentes no universo desde a sua origem. O cérebro processa imagens comuns em padrões de interferência que são então convertidos em imagens virtuais, semelhante ao funcionamento de um holograma a laser. Essas ondas quânticas são capazes de armazenar quantidades enormes de informações que os nossos cérebros usam para criar a nossa realidade tridimensional. A informação é armazenada em todo o cérebro, como ondas que são distribuídas em todos os níveis. O cérebro funciona como um holograma e a atividade quântica dentro dos neurônios interage não localmente com outros neurônios, possibilitando um evento consciente. Quando você percebe algo pela primeira vez, certas frequências ressoam nos neurônios do seu cérebro. Esses neurônios enviam informações sobre essas frequências para outro conjunto de neurônios, e isso é a imagem que você cria do objeto que você vê no espaço. Quando vemos algo, não vemos a sua imagem na parte de trás das nossas cabeças ou na parte de trás das nossas retinas, mas em 3 dimensões e no mundo. Isso significa que a arte de ver é uma arte de transformar e, em certo sentido, no ato da observação, nós estamos transformando o mundo atemporal e sem espaço dos padrões de interferência das ondas no mundo concreto e discreto do espaço e do tempo. O cérebro contém um certo mecanismo que limita as informações das ondas infinitas disponíveis para ele, então nós não somos bombardeados com informações das ondas ilimitadas. As informações visuais que entram em nossos cérebros são editadas e modificadas por nossos lobos temporais antes de serem transmitidas aos nossos córtices visuais. Alguns estudos sugerem que menos de 50% do que vemos é na verdade baseado em informações que entram em nossos olhos. Os 50% restantes são reunidos a partir das nossas expectativas de como o mundo deveria ser e talvez de outras fontes. Assim, os olhos podem ser órgãos visuais, mas é o cérebro que vê. Em um universo holográfico, a única razão pela qual os objetos parecem sólidos para nós é que nós somos feitos do mesmo tipo de material, ou seja, ambos estão vibrando no mesmo espectro de ordem de fase de frequência e temos limite de campo repelentes semelhantes. Essa visão de uma ordem geradora fundamental com um fluxo criativo de informações que permeia todo o cosmos permite entender a natureza básica do universo como uma totalidade interrupta auto-organizada e inteligente, ou seja,
uma consciência universal que se desdobra infinitamente. Isso nos mostra que somos parte de algo muito mais amplo do que as nossas mentes individuais, já que a nossa mente é um subsistema de um holograma universal, acessando e interpretando esse universo holográfico. Todos os acontecimentos se desenrolam nessa consciência universal e não há multiplicidade de eus. Apenas as formas incontáveis em número são transitórias, mas essa vida eterna que é independente de qualquer forma se manifesta em todas as formas do universo. Nós somos todos partes dessa cadeia universal e o que acontece com um, acontece com todos. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.